Olá, hoje eu estou aqui com a Marina Huidobro, professora, advogada, mestre em Direito Internacional pela Unisantos e também uma grande amiga. Quero agradecer, professora Marina, pela disponibilidade depois de um convite de 2 anos para vir até É, aqui. Agradecer também ao pessoal da Pub Produções aqui pelo trabalho excelente que desenvolve na gravação. Bom, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar presente aqui no seu podcast. Primeiro podcast que eu participo. Já fiz algumas palestras, enfim, participei de alguns eventos, mas podcast é o primeiro, então estou muito feliz com a experiência. Obrigada pela oportunidade e agradecer também ao pessoal aqui da produção que está nos ajudando. Sou eu quem agradeço. Vou começar com uma leitura muito especial, inclusive sei que compartilhamos da mesma percepção de mundo, né? Sim. É uma leitura do Chico Xavier, que é a boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana. Por isso, sempre é importante começar agradecendo todos que colaboram com a gente. E eu acho que isso faz muito sentido dentro do tema que a Sim. gente vai abordar hoje sobre Nações Unidas e sobre o seu livro do Direito Espacial. Adorei a mensagem e queria te perguntar primeiro como funcionou o processo aqui de produção do seu livro. Você acordou no final de semana e escreveu? Ou doeu? Definitivamente não. É, vou responder esse teu questionamento, mas assim, já pegando o gancho do que você mencionou, né, dessa frase, ela não foi escolhida por um acaso. Ah, maravilha. Eu demorei muito tempo para escolher ela, porque eu queria algo que fizesse sentido com o meu objetivo de estar trabalhando nessa área do direito espacial, de ter escrito o livro, enfim, de ter participado, né, de todo esse processo da minha carreira jurídica, até que eu consegui participar da última reunião da ONU, do Comitê do Espaço. Então, assim, não é por acaso, né? Conforme a gente for conversando, eu vou explicando mais ou menos o que é o direito espacial e o porquê eu trouxe isso, né? Quanto tempo Mas, demorou para você encontrar essa frase? Só a frase. olha, foi quase no processo final, assim, que eu já estava terminando o livro. Vamos dizer, do meio para o final, né? Porque, na verdade, esse livro, ele é um produto. Aí você perguntou, você acordou do dia pra noite, Sim, né? Não, definitivamente sim. não. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia trabalhar na área do direito espacial, que eu ia pesquisar sobre, enfim, produzir material científico. Nunca imaginei que eu ia um dia escrever um livro. Não, nem sabia que eu tinha essa capacidade, né? Porque a gente se sabota às vezes, Sim, né? síndrome do impostor. É, exatamente. Então, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas tudo acho que se inicia quando eu termino a graduação, né? A graduação em Direito que eu fiz lá. Eu comecei na PUC do Paraná, e terminei. No terceiro ano, eu mudei para Santos e mudei para a Universidade Católica de Santos. E também não foi por acaso, foi porque é uma universidade que tem um programa muito forte na área do direito internacional, que Sim. sempre foi uma área que eu tive muita afinidade. Então, quando eu terminei a faculdade, conforme eu estava estudando para o cursinho da OAB, eu admirei muito, assim, a função dos professores. Eu já tinha uma admiração. Engraçado, tipo, como as coisas vêm às vezes da infância, né? Quando eu era pequena, eu lembro de brincar, colocar os bichinhos, assim, Para e os de ensinar? pelúcia e dar aula. Então, assim, é uma coisa que eu acho que eu já tinha dentro de mim. E admirava muito os meus professores da faculdade, sempre fui muito próxima a Sim. eles. E no cursinho que eu falei, nossa, eu quero ser professora também, além do meu outro objetivo profissional, né, Sim. que você sabe, mas eu quero ser professora. E quando eu terminei a graduação, eu fui fazer uma pós-graduação, né, especialização, e estava sentindo que não era muito bem Sim. aquilo, enfim. E aí, conversando com uma professora, ela virou e falou: por que você não vai direto para o mestrado, né? Legal. Você pulou Falei, então direto pro estrito. exatamente. Pulei direto para. Na verdade, eu fiz Sim. alguns meses da Lato Sensu, né? A Uhum. pós-graduação Lato Sensu. Mas depois eu vi que não era muito bem aquilo que eu queria. Ela falou, vai para o mestrado. Eu falei, eu não tenho Hum. capacidade para mestrado, acabei de sair da graduação. E ela falou assim: não, vai, eu sei que você consegue, eu te conheço, enfim, me incentivou. E aí eu falei, tá bom, mas vou fazer aonde? Porque eu moro em Santos, Sim. né? Então, assim, eu falei, vou ter que ir pra São Paulo. Mas ela, imagina, tem um programa muito legal aqui na universidade mesmo. E ele é voltado para a área de direito internacional. E aí meus olhos já o quê? Brilharam, porque eu sempre gostei muito dessa área de direito internacional. Porque essa questão do mix de culturas, Sim. dos idiomas, as diferenças, isso sempre me atraiu muito. Eu E sempre Santos é uma cidade fui que curiosa. proporciona isso. Exatamente, por conta do porto e tudo Uhum. mais, né? Enfim, uma das primeiras
cidades ali, aquelas cidades têm sei lá eu quantos anos. Sim. É tudo antigo, mas assim, tem muita história ali, tem um bondinho, a Bolsa do Café, enfim. E fui pesquisar, porque eu sou muito curiosa. E aí eu sempre falo isso para os meus alunos e já deixo a dica aqui para todos. Sejam pessoas curiosas, por quê? Porque quando você é curioso, você vai atrás, você pesquisa, você busca, você acaba descobrindo outras oportunidades e acaba abrindo, né, a Sim. sua visão. Então, fui pesquisar, pesquisei o currículo de todos os professores, fiquei encantada Ficou e stalkeando. fiquei stalkeando. Tá. E aí, assim, a gente escolhi em Direito Internacional, que era Internacional Ambiental. Escolhi a área do internacional, apesar de gostar muito do ambiental Sim. também, mas a gente tem que escolher uma Você linha de dá aula de pesquisa. ambiental também, né? Um Num cursinho? cursinho, às vezes eu dou aula na primeira fase da OAB. Mas, enfim, escolhi o internacional. E aí, dentro do mestrado, não sei se vocês sabem, mas você tem que escolher uma linha de pesquisa dentro do internacional. Então, eu escolhi, fui olhando as linhas de pesquisa e eu sempre gostei de tudo que era diferente. O pessoal tá indo para um lado, eu quero ir para o Sim. outro, assim. Eu gosto de ser diferente, eu quero ser diferente, enfim, não quero ficar na mesmice, sempre vou além do que me pedem. E aí eu vi que tinha linha de pesquisa de direito espacial. Eu falei, o que que é isso? A da Nunca tinha bibliografia deve escutado ser falar. pequena, né? No Brasil. No Brasil não tem muito material científico, até esse foi um dos objetivos de eu ter publicado esse livro. Mas a gente está tentando mudar essa realidade, né? Eu e meus colegas aí da área de direito espacial. E a gente escolhe uma linha de pesquisa. Então, eu escolhi o direito espacial porque era diferente. Fui participar de uma reunião do grupo de pesquisa que eles têm na área. Conheci meu orientador, que é uma pessoa que eu admiro muito, que Que fez o tenho prefácio. muita gratidão. Ele fez o prefácio, o professor Olavo Bittencourt Neto, é uma grande referência do direito internacional e do direito espacial, com certeza no Brasil e fora também no exterior, principalmente lá na Europa, onde ele dá aula em algumas universidades. E ele abriu muito as portas para mim, assim, eu fiquei encantada com a reunião. Eu falei, nossa, isso mexe com um pouco de política, governo, relações internacionais. Eu falei, nossa, adorei, vou fazer mestrado. E aí a gente tem que produzir uma dissertação, né? Sim. Você sabe muito bem Procrastinada. como funciona, né, a produção. E nessa de escrever a dissertação, eu sempre também fui muito encantada pela ONU. Porque eu lembro de quando eu era pequena, eu assistia alguns filmes que falavam de algumas missões, né, da Organização das Nações Unidas, principalmente em locais que tinham conflito de guerra, aí entra a questão de refugiados e tudo mais. Acnur, né? Exato. E eu ficava, meu Deus, eu quero um dia participar, comecei a pesquisar sobre a ONU. Até por isso, fui para a universidade que eu concluí minha graduação, porque eles tinham uma parceria com o Acnur, o Alto Comissariado Nossa, de Refugiados da ONU. ainda tem? Eu acredito que tem ainda, que eles têm uma cátedra, é uma universidade que ela é católica, então ela tem essa parte filantrópica muito forte, assistencial, né? E, enfim, falei, tem relação direito espacial com a ONU? Meu orientador falou, com certeza, a gente tem um comitê dentro das Nações Unidas só para tratar de assuntos relacionados ao espaço. Falei, então é disso que eu vou escrever. Vou escrever sobre o COPUS, né, que é a abreviação desse nome que eu falei do comitê. E tá bom, vou falar sobre a ONU e tudo mais. Aí passou um tempo, ele falou assim, Marina, tem uma proposta. Vamos escrever sobre o tema do momento do direito espacial. Vai ter muitas oportunidades aqui. E a gente vai falar sobre exploração de recursos espaciais. Eu falei, o que que é isso? Pelo amor de Deus, né? Eu já não tô nem entendendo muito bem o que é o direito espacial. Eu tô começando, como é que eu vou escrever sobre o tema do momento que já tá avançado? É um tema no momento econômico, é isso? Ele tem uma relação muito forte, assim, com essa parte econômica das empresas. Porque é justamente sobre o que hoje versa o meu livro, né? Tá. A gente sabe que tem recursos naturais presentes no espaço exterior e o homem, com o desenvolvimento da tecnologia, conseguiu hoje fazer extração, remoção, enfim, explorar literalmente o espaço, né? E aí eles têm vários objetivos, e isso envolve política, relações internacionais, a questão econômica, porque os valores desses recursos podem chegar, assim, a cifras, sei lá, a gente não consegue nem imaginar. Tem um asteroide que eles começaram a minerar, eles verificaram que tinha metais preciosos, o negócio, sei lá, custa, sei lá, 4 trilhões, não sei nem Não tem mensurar um exatamente. parâmetro, né? Então, assim, isso é muito complicado, porque aos olhos do homem e da sociedade, quando a gente vê dinheiro envolvido, é complicado, né? Sim. Então, por isso que precisa de regulamentações específicas. E ele falou, vamos tratar sobre isso. Eu falei, mas eu não entendo como é que vai ser e tudo mais. Ele, não, e vai ter uma reunião na Europa, em Luxemburgo, é a última reunião de um grupo de pesquisa de
o pessoal da indústria, da Sim. academia, os representantes dos estados, enfim, todas as pessoas interessadas, né, a nível global nesse tema. Que foi essa última que você foi? Não, Ah, essa última que foi o da ONU, o tá. comitê mesmo. Isso aí era um grupo de governança global, que a gente chama. O que é governança global? É um método de você resolver problemas que não fica adstrito só ao Estado. Então, por exemplo, grupos como esse se reúnem e eles montam um material científico e apresentam às autoridades, ao Estado, e às vezes eles podem adotar isso para Dentro si. dessa ideia de cooperação. Exatamente. E a Universidade de Leiden, na Holanda, foi a que capitaneou esse trabalho. E aí fez consórcio com outras empresas, outras faculdades, enfim. E eles se reuniam, acho que de 2 em 2 anos, se eu não me engano. Acho que foram 5 encontros por aí. E eles montaram uma regulamentação para tratar especificamente dessa questão da exploração de recursos espaciais. Como é que isso seria feito? E eu dei a sorte de pegar a última reunião. Então ele falou: a Você gente foi vai pra para a lá, Europa. então? Eu fui para lá. Nunca tinha ido para a Europa, foi um super desafio. O meu orientador até brinca que era muito engraçado me ver nessa viagem, porque eu tava assim, Isso durante o mestrado. durante o mestrado. Eu não tinha, acho que 3 meses de Sim. que eu tinha entrado no mestrado. A minha vida é muito louca, assim. As coisas, eu quero que elas aconteçam de forma alinhada. A gente já conversou sobre isso. Quero que elas aconteçam de forma alinhada. Eu vou lá, eu planejo, eu monto tudo. Mas o E aí a vida universo vem é e uma faz. loucura. Não vai ser assim, não, minha filha. É na porrada, é É, na dor, é na hora que a gente acha que tem que ser mesmo. É quando tá o caos. Quando tá o sim. caus, vem as melhores Acho que oportunidades o para próprio mim. universo é um caos, né? E, enfim, fui pra lá. Na verdade, assim, eu tava pensando, como é que eu vou pra lá sozinha? Porque uma dica que eu dou pra todo mundo. Se puderem, tiverem acesso, quando puderem, estuda inglês, porque Sim. isso é um investimento muito importante, não só para quem está na área do direito, mas para todas as carreiras, enfim, mesmo que você não esteja vinculado a alguma universidade, uma graduação, isso abre portas para você. E hoje tem o Duolingo, Então, que ajuda muito. na minha época não, era aquela É. coisa raiz que eu tinha que ficar Sim. escrevendo, me matando na gramática. Só que eu nunca tinha, assim, saído do país a ponto de ficar um tempo, estabelecer uma conexão, né, com as pessoas, que eu teria que conversar, desenvolver diálogo. Então, eu tava com medo de tudo. Você ficou quanto tempo lá nessa Eu fiquei primeira? poucos dias, eu acho que eu fiquei uma semana e meia, por aí. Foi muito Bastante, né? rápido, mas Sim. assim, foi muito rápido e muita coisa aconteceu. Então, foi bem intenso, né? Tanto que eu trago muito dessa experiência até hoje para tudo. E você Né? trouxe isso pro livro, essa experiência lá? Trouxe, então. Essa última reunião foi que finalizou o trabalho. E aí, o produto do trabalho foram o quê? Uma regulamentação que a gente chamava de Building Blocks, que são 20 artigos, né, que têm disposições. E isso depois foi levado para a ONU para ser discutido no comitê. Porque esse comitê do espaço que eu falei para vocês, o COPUS, Comitê das Que foi Nações o último Unidas, que você o último foi. que eu fui. Tá. Quando você foi? Eu fui em abril desse ano, abril de 2024, na reunião do subcomitê jurídico. Eu não tenho nem roupa para receber convidado que foi pra ONU, hein? Ah! Não vim preparado para isso. Ai, mas, voltando. Sim. O COPUS, o Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço, ele tem uma divisão interna. Primeiro, ele faz parte da família ONU, né? Porque vamos voltar do início, senão vai ficar confuso, né? Para concluir, antes do que eu falei que eu fui participar da reunião. Essa reunião foi em Luxemburgo. Quem capitaneou foi a Universidade de Luxemburgo. E lá foi muito legal essa experiência. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu falei que eu tive contato, que ter que conversar em inglês, eu tinha vergonha, não conseguia. Fui me soltando aos poucos. Aí era um mix de culturas, porque cada um representava um país, então isso foi muito interessante. Então tinha um colega indiano que me ensinou lá, escreveu meu nome. Como é que é? Indo, que eles escrevem? Esqueci o nome da língua lá deles. Mas, enfim, aí tinha o outro da Escócia, juntou com o outro de Portugal, o outro do Japão. E a gente tinha jantares depois, né? Alguns coffee breaks, que a gente podia conversar, tipo, e sair só dessa conversa, né, específica do tema. Então, foi muito legal. Ali eu vi a diplomacia acontecendo, porque eu vi, assim, as grandes potências brigando. Vi um pessoal muito importante que eu nunca achei que, né, ia ter contato. Pessoal lá de
Harvard, da Casa Branca. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas é o que você falou, a síndrome do impostor. impostor, porque a gente tem muita condição de Sim. chegar num local assim, né? Só se esforçar mesmo. É, e aí eu participei também de uma conferência lá, que foi a New Space Europe, que era uma conferência que tratava especificamente da parte de exploração de recursos espaciais. Então foi muito legal, porque é muito diferente você ir numa conferência da Europa e aqui no Brasil. A estrutura é incrível, assim, sabe? Desde o design, o jogo de luzes, como é que a gente pega sempre os souvenirs, Sim. né? Bem legal, assim, as comidas, Eu o coffee adoro pegar break. souvenir de tudo, Eu né? também. E assim, as conversas, você vê assim, porque a gente sabe que no final das contas as grandes potências acabam é, levando, né, Sim. alguns temas, enfim, mais autoridade, o que não deveria acontecer, mas acontece na prática. Eu não vou mentir, não Sim. vou fantasiar. Então, assim, foi muito legal. E aí eu vi a diplomacia acontecendo e voltei e falei, gente, eu vou ser diplomata, eu quero ser diplomata. Só que aí eu conversei com alguns colegas diplomatas e vi que não era bem o perfil do que eu queria fazer profissionalmente. Porque na diplomacia você é vinculado ao seu estado, ao seu país, né? E você perde um pouco da sua liberdade. Você representa o que o país, naquele momento de posicionamento político e ideológico, está levantando e está seguindo. Então, assim, Não tem uma unidade com o mundo. você não, por exemplo, assim, não importa se você é afinado com tal ideologia Sim. política, tal governo. O governo Sim. que estiver, ele é o governo que representa o nosso país, né? Porque ele foi eleito democraticamente. Então, assim, você tem que ir lá e defender o que o governo está dizendo. Então, assim, o meu orientador falava isso e hoje eu percebo a importância da liberdade do pensamento, sabe? De você pensar da forma como você quer, você trabalhar onde você tem mais afinidade, enfim. Nisso, eu trouxe esse trabalho e a gente tem que escrever a dissertação, né? Então, meu livro, eu fiz uma versão comercial dessa minha dissertação e falo hoje sobre exploração de recursos espaciais. E ele vende pela Dialética e também tem Editora na Amazon. Tem na Dialética, Amazon, tem na Amazon, tem para Kindle e podem comprar, tipo, comigo. Depois eu Instagram, passo né? meu Insta, porque aí eu Legal. consigo fazer a dedicatória. Eu mando para todos os lugares do Brasil, Vai já consegui atrasar, mandar até para talvez, fora. uns 2 anos, né? É, não. Dedicatória que não É, veio pra mim, né? Espero que. calma, porque eu vou fazer no final, calma. Tá. Vamos lá. Mas, concluindo, trouxe esse trabalho. E esse trabalho que eles produziram através desse grupo que eu participei lá em Luxemburgo, que foi o local da última reunião, porque eles também mudavam para ser bem internacional, enfim. Ele apresentou esse produto final, que esse trabalho, essa regulamentação, esses building blocks, na ONU. Porque na ONU, como eu estava explicando, o Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço, ele é um comitê vinculado a família ONU. Na verdade, ele está dentro do escritório das Nações Unidas para uso pacífico do espaço. Porque a gente tem a ONU e aí a gente tem as agências especializadas. Porque a ONU, ela surge, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, ela vem da frustração da Liga das Nações, que foi a primeira organização internacional que a gente teve, e ela vem justamente no sentido porque o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? Uma grande destruição em massa, né, a Sim. nível global, muitas violações de direitos humanos gravíssimas em várias áreas, intolerância Isolamento. religiosa, muito racismo, enfim, práticas aterrorizantes, né? Eu estudo muito sobre a Segunda Guerra Mundial e tive a oportunidade, quando eu fui para lá com esse meu orientador, participar dessas reuniões. Eu sempre gosto muito de história, então busco visitar locais. Então, fui em campo de concentração, fui na sala de julgamento, onde vários nazistas foram julgados em Nuremberg. Lá eles têm um Doku-Center, que chama em alemão, que é o centro de documentação nazista, onde eles guardam, porque os alemães eles eram muito regrados, né? Então, eles deixavam tudo muito organizado, enfim. E foi até aí, isso foi bom do ponto de vista que depois a gente tinha muita prova, né, Sim. para condená-los, né? Eles não conseguiram destruir tudo a tempo. Então, eles montaram esse centro e lá tem vários objetos, enfim. Fui no Zeppelin, que era o local onde o Hitler fazia a maioria dos seus discursos, né? Que quando os aliados tomaram, eles destruíram a suástica. E isso é muito importante, porque tem muita relação com o direito espacial, né? A Segunda Guerra Mundial foi onde surgiu a primeira tecnologia espacial, que foi o primeiro foguete, que hoje tem a base, na época era em Peenemünde, base de Peenemünde, e hoje você pode visitar, tem lá o protótipo do V2, enfim. E quando terminou a Segunda Guerra,
sentia essa necessidade das nações tentarem se reconciliar. Isso porque começou uma Guerra Fria na sequência, né? Uma tentativa de união. Né? Exatamente. Então, assim, eram muitos assuntos que tinham que ser tratados. A parte econômica, a parte dos direitos fundamentais, os direitos humanos, a parte da educação, enfim. E e aí foram especializando as agências. Então, por isso que você vê, já tem a Unicef, Sim. tem o Acnur, e aí a gente tem o Escritório das Nações Unidas. Todos estão ligados ali. Para o uso pacífico do espaço. Que, na verdade, essa discussão ela começou quando, lá no período da Guerra Fria, que era um momento bipolar, né, entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética, ela produziu o primeiro satélite, que era o Sputnik. E ninguém sabia o que era um satélite até então, né? E aquilo estava orbitando sobre todo o planeta Terra. Então, assim, tem a questão da soberania do Estado, que a gente fala. Os Estados Unidos ficou preocupado, né? Porque não sabia se tinha uma arma lá dentro, se tinha algum, sei lá, objeto que ia fazer espionagem, algo desse tipo. Porque isso existia, viu? E existe ainda, tá, gente? Isso não é só filme, não. Essas coisas acontecem de verdade. E aí eles ficaram muito preocupados, levaram a discussão da tecnologia espacial para o Comitê de Desarmamento da ONU, né? Que era uma das bandeiras que eles tinham na época, justamente por conta de tudo que tinha acontecido durante a Segunda Guerra Mundial. Chegando no Comitê de Desarmamento, eles falaram, não, esse tema é muito importante, isso vai avançar, a gente precisa de um comitê, de uma agência específica, que foi a UNOSA, que é a tradução do Escritório das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço em inglês. Dentro da UNOSA tem o COPUS, que é o comitê que eu participei. E aí, como é que funciona? A sede da ONU fica em Nova York, né? E é o local mais conhecido porque é onde fica a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, enfim. Mas ela também tem outras localidades que estão espalhadas. Uma delas é em Viena, na Áustria. Esse comitê do espaço, o Escritório das Nações Unidas para o Uso do Espaço, ele fica em Viena, na Áustria, que é o que a gente chama de Vienna International Center. É um prédio. E lá tem não só esse comitê do espaço, mas outras temáticas que eles discutem. E dentro tem um subcomitê que é o COPUS. Dentro desse COPUS, subcomitê, tem uma parte que é técnica científica, que é dedicada mais aos engenheiros, os físicos, essa parte mais técnica mesmo. E um subcomitê jurídico, que discute a das legislações. Então, assim, a gente precisa do conhecimento deles, técnico, né, científico, para que a gente possa elaborar melhor as legislações, as normas jurídicas, as regras. Eu participei da sessão desse subcomitê jurídico. Ela acontece sempre em abril, ali na última semana, e reúne todas as delegações que a gente divide, né, entre os países que a gente chama das delegações. E tem algumas formas de você participar. Uma é como representante do governo brasileiro. No caso, quem foi dessa vez foram 2 colegas que também vieram desse meio acadêmico do direito espacial. Um deles é o Dr. Ian Grosner, que hoje ele é procurador federal lotado na Agência Espacial Brasileira. Que bacana, nem sabia que tinha procurador federal lotado. Isso é muito legal, porque curso de procurador federal. A gente imagina que vai fazer aquele trabalho tradicionalzão, né? Que você vai ficar lá preso no órgão público, mexendo só em processo, não. Tem outras oportunidades. E eu já verifiquei que isso é uma questão muito de Brasília. Brasília, né, acho que é por ser nosso centro cívico, lá tem outras oportunidades de você trabalhar nesses cargos públicos que às vezes a gente acha que é só uma função específica, ficar lá no cartório, na vara, enfim. Não, tem um mundo muito maior aí por trás, gente, da administração pública. E foi o Ian, e também foi a Márcia, que é uma colega que ela também veio desse meio acadêmico. Representantes do governo. Ela hoje é diretora de cooperação internacional, se eu não me engano, da Agência Espacial Brasileira. Ela também trabalhava no INPE antes. E tinha também um diplomata que ele estava representando o Brasil, né? Fora a embaixadora, que também apareceu em alguns dias de sessões para ajudar a conduzir os trabalhos. Só que, assim, na verdade, era para eu ter ido para a ONU em 2020. Uma semana antes estourou a pandemia. Olha, eu falo, é por isso que a gente tem que insistir nas coisas, porque eu, sinceramente, eu acho que eu ia desistir, porque eu tava tentando, todo ano eu falava, não, agora eu vou, e não tava dando certo. Mas não na dá hora que a gente nada. quer, é o que eu falei, tá entendendo? Não dá pra gente planejar nada. Na hora que a gente quer, eu falo, é a hora que Deus quer. Sim. Ou é a hora que tem que ser pra quem não acredita em Deus. Porque as coisas, elas não acontecem por um acaso. E foi bom, depois eu percebi. Na verdade, eu fui por uma questão, uma amiga minha,
ela virou e falou assim: poxa, você já realizou tudo o que você queria, você escreveu o livro e tudo mais, só falta isso para você finalizar essa etapa. Você vai Sim. desistir? Você chegou tão longe. Eu falava assim: ai, não sei, não sei. E fui, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, e o que eu falo, tem que ser no momento certo, né? Porque quando eu fui agora, eu já tinha uma experiência maior, eu já entendia mais sobre direito espacial, estava muito cru naquele primeiro momento. Eu já tinha escrito livro, Sim. eu Amadureceu a já pesquisa. sabia exatamente, assim, eu já tinha perdido o medo de falar inglês e já tinha aprendido a me comunicar. Nesse meio tempo, a gente fundou a Comissão de Direito Espacial da OAB de Santos, que eu tô O AB de Santos tem atualmente. uma comissão específica. Tem, a gente acabou fundando esse grupinho de pessoas que começaram a estudar na área, a gente fundou. Eu já estou há 2 gestões como presidente. E, enfim, a gente fez muitos trabalhos legais. A gente sentia que precisava de algo nesse sentido no meio jurídico aqui no Brasil, porque a gente só tinha um grupo de pesquisa. E para quem quiser acompanhar o trabalho da comissão, fica disponível em Pode, algum lugar? sim, pode participar. Primeiro vocês podem integrar a comissão, quem tiver interesse. É só entrar no site da OAB de Santos, lá tem uma caixinha que abre ali quando você abre o Formulário? site. É um formulário que você preenche. Pode entrar em contato, tem também toda a organização da comissão. Então, se você conhecer alguém, quiser chamar no Instagram e tudo mais, pode entrar em contato. E aí a OAB, a diretoria delibera e manda um ofício e vocês podem participar. Não precisa ser advogado só, porque a gente tem físicos, engenheiros, porque lembra que eu falei da parte científica e técnica é Sim. A importante. gente tende a ficar numa bolha jurídica, como se Não, fosse não, possível, gente, né? o direito ele é interdisciplinar, a gente precisa de todas as áreas. Aliás, o direito só existe para regulamentar a vida da sociedade, que não inclui só direito. É Né? muita Exatamente. pretensão querer resolver tudo pelo direito. Exatamente. E assim, a gente fez um trabalho muito legal, porque na época da pandemia, eu agradeço muito ao presidente da época na OAB, porque ele teve essa visão de falar, não, isso é importante, isso é legal, deu oportunidade, porque eu não vou mentir, posso receber críticas em relação a Sim, isso, mas a gente vê muita resistência, por exemplo, em outros estados, alguns colegas vêm e relatam, né? Isso é muito ruim, é prejudicial, porque o direito espacial ele é importante, as pessoas não sabem o que é, mas o que é o sim. direito espacial? É uma ciência jurídica, é uma parte, né, do direito, é um ramo jurídico que ele vai regulamentar as atividades relacionadas ao setor espacial. Então, por exemplo, a gente tem as empresas, né, a SpaceX, do Elon Sim, do Musk, Elon Musk. tem o da Amazon, enfim, várias empresas estão produzindo o quê? Satélites, foguetes que vão levar essa tecnologia para o espaço e que a gente quer utilizar isso em benefício do planeta Terra. Então, por exemplo, não sei se já ouviu falar da constelação Starlink, Sim, que foi international. do Elon Musk, enfim. Qual é o objetivo? Levar acesso à internet a comunidades remotas. Isso é muito importante, porque você acaba garantindo, tipo, a dignidade da pessoa humana. Sim, Imagina, uma comunidade remota, as crianças querem estudar, querem, enfim, tem que ter contato, né, com as outras áreas. Então, o direito espacial, ele auxilia nesse sentido. Uber, quando a gente utiliza, pega informação do GPS que vem de um satélite. O setor do agronegócio, para saber quando é que ele vai plantar, quando é que ele vai colher, ele pega a tudo informação precisa, né? meteorológica. Então, assim, o direito espacial ele vem para auxiliar, né? Para a gente se desenvolver Logicamente, né? tecnologicamente e também como ser humano. Sim, Só que ele é perigoso. Por quê? Porque tem a característica da dualidade. Porque o foguete que leva o satélite para o espaço é o foguete que também é utilizado como míssil balístico. E aí a gente vê, por exemplo, nessa guerra Palestina, sim. né, enfim, Israel, Ucrânia, Rússia, eles utilizaram essa tecnologia não em benefício, né, mas Muito melhor, em favor da portanto, Terra. pesquisar antes de acontecer do que ter uma situação e depois precisar parar para pensar como resolver, né? Exatamente. Então, assim, dá para desenvolver essa tecnologia, esse setor aí que é mais ligado à engenharia, física, enfim, sem regulamentação? Não dá, porque a Sim, gente sabe que o ser humano ele é complicado, né? As pessoas têm vaidade, têm ego. Esse é um setor que gera muito dinheiro, né? É bilionário esse setor, enfim. Não é barato produzir algo nesse sentido. A pessoa chega num cargo mais alto, os olhos crescem, enfim, às vezes você não sabe qual que é o objetivo. Então, assim, não dá para deixar sim. sem regulamentação. Então, precisa ter essa discussão. E esse comitê que eu participei, que eu fui na reunião, que eu trouxe até o meu crachazinho aqui, ó, Que legal. pessoal. É,
Ele é muito importante, porque é lá que se formaram os primeiros tratados e instrumentos jurídicos relacionados ao direito espacial. Então, a gente tem o Tratado do Espaço, que eu falo que é a nossa Carta Magna do Direito Espacial, que é de 1967, e lá tem as principais diretrizes. E eu gosto muito dos primeiros artigos, por quê? Porque ele fala da questão da cooperação, de incluir os outros países, não só os países desenvolvidos, mas os países em desenvolvimento, de partilhar, mostra que o espaço é um território internacional, então não pertence só a uma pessoa, pertence a todos. Então não adianta o Elon Musk ir lá e falar, eu vou colonizar a Lua, ele não pode fazer isso, Sim, porque no Tratado do Espaço está vedado, Estados Unidos faz parte do Tratado do Espaço. E no direito espacial, a gente, principalmente nessa parte da ONU, quem atua são os estados, os países, né? Então, essas empresas elas atuam representando por meio de representação dos seus países. Então, assim, as coisas não são bem como são mostradas aí na sim. mídia. Tem muito sensacionalismo. Às vezes tentam E, criar uma figura de herói. exato. Então, é meio complicado. Mas foi aí, por conta disso, e foi desse jeito que eu acabei escrevendo meu livro. Da OAB que você perguntou, a gente Sim, produziu. Tem muitas lives que vocês conseguem achar no canal do YouTube da OAB de Santos, né? Lives sobre vários temas. E a gente produziu uma cartilha, que é essa cartilha aqui, que é nossa introdutória ao direito espacial. tá disponível lá? Está disponível no site da OAB, mas a gente tem algumas versões físicas que eu geralmente levo nos eventos, enfim, quando eu vou representar a ordem. Tem 31 páginas, trata assim, de forma bem objetiva, direta e didática dos temas mais importantes relacionados ao direito espacial. E ela é bem legal porque a gente quis usar uma linguagem, como eu falei, didática, e que não fosse exclusivamente para advogados, mas para todos os setores. Então, o pessoal da indústria, acadêmicos, simpatizantes que amam o espaço, enfim, podem acessar esse material. E, enfim, se tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. Difícil alguém que não ama. Acho que principalmente enquanto criança a gente fica. Entender o espaço? Eu, por exemplo, fico imaginando. Insignificante, né? Perante tudo, né? Eu, quando comecei a escrever meu livro, o primeiro capítulo dele, ele fala sobre o contexto histórico. E lá eu quis trazer justamente essa reflexão. Todo mundo já olhou um dia para o céu e imaginou o que que tem, né? Como é que funciona? Dá para chegar? Será que a gente consegue alcançar? E hoje a gente conseguiu. Então, assim, para não ter guerra também, porque, por exemplo, eles querem explorar a Lua. Sim. Vai ter a missão aí da NASA, Artemis, e eles vão retornar à Lua. E já tem bandeiras diferentes. Então, por exemplo, vai uma mulher negra para realmente ter essa questão da representatividade, mentalidade mudou. E o problema é que na Lua, eles têm locais específicos que têm água, enfim, outros locais são mais escuros. Então, todo mundo vai querer ir para o mesmo lugar. Vai dar certo isso? Não vai. Então, precisa ter regulamentação, né? Para não gerar uma terceira guerra mundial, porque isso não é brincadeira, não, gente. O setor internacional, as pessoas falam, a ONU não serve para nada, não toma atitude, não entra armado e mata todo mundo e acaba com a guerra, a palhaçada toda. Não, mas não é assim que funciona. Esse não é o objetivo. O objetivo é, quando a ONU se estabeleceu, é justamente montar um local neutro, para que as pessoas pudessem pelo menos conversar, né? E chegar num acordo. Ninguém conversa hoje, né? É muito difícil, então assim, não tem como. Aí falar, tá bom, vai lá, conversa e não dá em nada. Vocês acham que não dá em nada? Porque a gente sabe por trás da política do Estado o quanto isso influencia. A gente vai ter que marcar um dia só pra você falar da ONU aqui. Da ONU? Um dia inteiro. Eu adoro, eu sou fãzaça. Quando eu fui lá, comprei, além do meu crachá, as coisas que eu ganhei, né? Eu comprei lá o souvenirzinho, o imã de geladeira. E uma coisa legal que eu não mencionei ainda em nenhuma rede social, nem na minha, eu preciso postar. Eu depositei esse meu livro na biblioteca lá da ONU. Então esse livro tá lá. E entreguei também em mãos para a diretora da UNOSA, né? E ela me recebeu no escritório dela, enfim. Fiz amizade lá com um alemão e um indiano staff que eles trabalhavam, eles me apresentaram e eu tive essa oportunidade. Que bacana. Já ficou convite para você retornar, para depois falar especificamente todo esse trabalho da ONU e também para trabalhar melhor os capítulos do livro. Do livro, né? Eu espero que o retorno não demore 2 anos. Eu também. Né? E quem sabe com outro livro. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Você quer deixar seu Instagram para entrar em contato? Pode ser.
é @adv.marinahuidobro. Também tem meu LinkedIn, que é Marina SR Huidobro, igual tá no meu livro. E a gente tá terminando já? Sim, Meu já Deus, é estamos muito encerrando. É rápido rápido! demais, né? Nossa Por Senhora! isso que já tem Agora que eu entendi ficar. porque os podcasts têm 4, 5 horas. Porque se você começa a É, falar, não, não não para, a dá. gente vai ficar o final de semana inteiro E aqui. eu tava É. nervosa no início, né? Mas pra encerrar, já Sim, que a primeira coisa que você falou foi da frase. frase, não foi por acaso que eu escolhi. Porque eu acho que assim, eu contei bem rápido e um pouquinho sobre direito espacial, né? Mas, como eu falei, ele foi criado no meio da Segunda Guerra Mundial. E o governo nazista utilizou esse foguete, um míssil balístico, o V2, que acabou atingindo a Bélgica e o Reino Unido na época e trouxe uma grande destruição. Quando você começa a estudar a Segunda Guerra Mundial, você fica indignado que o ser humano é capaz de fazer um com os outros, né? Então, assim, nesse meio envolve o que eu falei: política, diplomacia, relações internacionais, recursos financeiros, Sim, dinheiro. Então, aqui é muito fácil se perder. E tem uma tendência muito grande a querer excluir, por exemplo, países em desenvolvimento, porque eles acham que não tem tanta capacidade. Mas imagina, por exemplo, Brasil, eu amo meu país, mas ele é um país sim. em desenvolvimento. Só que a gente tem recursos naturais riquíssimos, profissionais excelentes. Então, assim, o que você falou, ninguém faz nada sozinho. É. Não dá para fazer o trabalho sozinho. Então, quando eu coloquei boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, a gente só cresce enquanto humanidade se a gente tiver, pensar no próximo, trabalhar em conjunto, se esforçar, né, fazer além do que é exigido, porque eu também não escrevi, não entrei nesse meio por acaso, é porque, tipo, eu vi uma possibilidade de fazer alguma coisa, né, pelo meu país, e eu acho Sim. que a gente tem que ter eu não sei, na nossa missão de vida, independente do que Retornar ao você dom da faça. vida, né? Exato. Então, esse livro também eu podia não ter escrito. Eu já tinha terminado meu mestrado, eu já tinha ganhado a Sim. bolsa, sabe? Mas não, eu fui atrás, eu corri. Por quê? Porque eu sabia que no Brasil não tinha. E eu abri oportunidade para outras pessoas. Então, às vezes, as pessoas vêm me procurar de outras faculdades, nem são as que a gente dá aula, mas assim, falando: eu gostei muito desse tema, você pode me ajudar? Você pode me indicar aí? Você pode me apresentar a tal pessoa? Então, assim, você não perde, né, Sim, ajudando. Eu já fui muito ajudada, por isso que eu também faço isso. Eu preciso sim. retribuir de alguma forma. Então, assim, isso aqui é para ajudar o planeta Terra. E a gente não tá aqui por acaso, eu É. acho, né? Pra abrir. É. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de pelo menos tentar. Pode ser uma sementinha, mas de sementinha em sementinha, né? Enfim. Você sabe que as coisas funcionam dessa forma. Então, foi por isso, né? Com Não é por certeza alguém já acaso. leu, já pensou em outro desdobramento de pesquisa, né? Ajudem os outros. Vocês Sim. também vão ser ajudados em algum momento da vida. A vida retribui, eu juro por É, Deus. ninguém faz nada sozinho, né, gente? É Não, eu quem. não consegui. Eu não consegui ir para a ONU por acaso. Se É, não fosse meu orientador, se não fossem meus colegas, eu não consegui dar aula na faculdade por acaso. Eu não tô aqui por acaso, né? Enfim, a gente se ajuda sim. e ninguém perde, né? Eu acho. A gente só Ganha enquanto cresce. humanidade, né? Não é É, fácil, né? Às vezes dá vontade de ser egoísta, não vou sim. mentir, não sou perfeita, mas eu acho que com os resultados que eu vejo hoje, vale muito a pena esse esforço, dedicação e pensar, né? Porque eu podia ter guardado para mim, mas não, eu quis compartilhar, né? É, na comissão da OAB não é fácil, as pessoas não sabem, tipo, a gente não ganha nada Sim. financeiramente e dá trabalho. Às vezes não consigo dar a atenção que eu quero hoje por conta das minhas atividades, ok, mas assim, eu fiz. Sim. Por mim É também, uma mas não só por doação, mim, né? mas É também uma. por todos, que É eu uma... sabia que precisava, não tinha algo nesse sentido. Agora eu plantei a semente que venha o próximo presidente aí, na é. próxima gestão, e cuide, por favor. E o convite foi aceito para retornar? Com Ah, certeza, eu que adorei. legal. Você sabe que eu gosto de falar, né? É, Eu muito- gostei disso aqui. que bom. Gostei de podcast, quero fazer mais vezes. Não, mas já tá feito. É Então, só marcar a ótimo, data vamos para daqui 2 anos. combinar. E os outros colegas, né, que você chamou, tem que Sim, vir. verdade. Muito Ouviram? Você obrigado, sabe viu? quem são. Muito obrigado. Obrigada.